Boa noite, pessoal. Canal Não Se Compara de volta. Não temos técnico. Infelizmente, seguimos sem treinador. Mas você que está chegando agora aí, não esquece de curtir o nosso canal, dar like desse vídeo, compartilha com os seus amigos, que a gente está fazendo um trabalho bacana aqui para o canal crescer. A live Não Se Compara consiste em 4 integrantes. E eu sou o Bruno. Estou aqui para falar um pouquinho de tudo que aconteceu no dia de hoje relacionado a Botafogo. E é isso, gente. Seguimos sem treinador. Durante o dia eu debati muito com a galera do canal, né? A gente ficou ali num misto de, pô, será que o que está se ventilando na imprensa é verdade mesmo? Não é? Enfim, a gente ficou muito dividido no primeiro momento, mas aí depois, no decorrer do dia, surgiram algumas coisas. Tem alguns gaps do Botafogo, alguns gaps relacionados a John Textor, né? Eu acho que também pareceu ter uma má fé ali do treinador, não sei. Mas enfim, o que importa, né, é que a gente segue sem treinador, né? A gente fez uma resolução ali paliativa com o Caçapa, né? A gente vai para esse jogo com o Caçapa e provavelmente para o jogo de volta também com o Caçapa, né? Era uma coisa que a gente de repente já queria ter resolvido para o jogo de volta aqui no Newton Santos, mas a gente segue sem treinador. E durante o dia se especulou muita coisa, né? Foi falado que o Botafogo tinha fechado, mas não teve nenhum comunicado do Botafogo oficial, mas depois que saiu no GE, vira uma verdade absoluta. Então foi sobre isso que a gente discutiu durante o dia hoje, dentro do grupo, né? Falando sobre, pô, não é porque saiu no GE que é verdade, enfim. Mas vários veículos ali comunicando que estava meio que dado como certo. Só que quando eu acordei hoje de manhã com a notícia de que no meio da madrugada a coisa acabou indo para uma outra direção e o Vasco Matos, além de ficar no Santa Clara, ele renovou o contrato dele, que é o mais curioso, né? Deixando a entender algumas coisas ali, como se, enfim, tivesse rolado ali um movimento para ele obter uma melhora ali no contrato, mas enfim, seguimos sem treinador. E eu vou dar minha opinião em relação a isso. A gente debateu sobre isso muito na live de segunda-feira, né? Comentando que a gente está perdendo muito tempo, né? Eu acho que tem falhas no processo de planejamento do Botafogo para esse ano. É claro que muito acarretado por conta do movimento que o Arthur Jorge fez, que pegou a gente de surpresa, por mais que ele já tenha sinalizado isso meio que no final do ano passado. O Botafogo tem todo esse processo aí e acaba sendo uma coisa que o John Textor centraliza muito nele. E eu acho interessante ele querer tomar essa decisão, né? Mas ele precisa usar um pouco mais todo o grupo de profissionais que ele tem, né? Eu acho importante ele querer participar, todo esse movimento que ele faz de querer conhecer o profissional, entrevistar, fazendo um pouco diferente aí do que normalmente os clubes fazem, né? Então, trazendo sempre aquele modelo tradicional, ficando sempre ali no mais do mesmo, né? Então, o Botafogo fazendo um processo um pouquinho mais inovador, podemos dizer assim, nesse sentido. Mas a gente falhou. O John Textor falhou. E eu não estou aqui para passar pano, eu acho que o John Textor realmente falhou nesse movimento, mas também não acredito que ele tenha falhado por conta do que está se dizendo aí na mídia, né? Que ele largou o Botafogo, o negócio dele é o Lyon, o treinador do Lyon, o Lyon ficou sem treinador, 2 dias já tinha um treinador. É muito fácil você contratar um treinador para uma liga, uma das principais ligas da Europa, claro que não é a principal, enfim, mas está ali no top 5 das principais ligas da Europa. Você contratar um treinador para um clube de primeira divisão, tem muito mais mercado. Você trazer um europeu para cá é sempre muito mais complicado, né? Então, por isso que qualquer europeu que faça um bom trabalho aqui acaba saindo, né? Não tem muito jeito. Então, menos o Abel, né, que está aí, mas ganhando uma fábula. Inclusive, o salário do Abel é a mesma coisa que, teoricamente, o Mancini tinha pedido, né, que é em torno de 6 milhões de euros por ano, né? Então, falhamos. O Botafogo falhou. Eu acho que o John Textor falhou de realmente não ter feito um entendimento, né, mais profundo em relação aos perfis que ele estava buscando. Eu acho que ele talvez tenha visto nesse treinador uma possibilidade de um cara ali com novas ideias, e aí depois ele conversar com o cara, ele entendeu que sim, mas a gente não fez o trabalho de casa. Se você entrar no Transfer Market, por exemplo, você vê que esse cara não tem a licença.
Mas agora, será que o Botafogo perguntou para esse treinador, ele, enfim, estava para tirar a licença? Fazendo um paralelo ali, eu já fiz processo seletivo para uma vaga, quando eu era mais novo, e, você tem a certificação tal? Eu falei, tenho, mas assim, durante todo o processo eu acabei fazendo a prova rapidamente, tirei, e aí quando eu fui contratado, eu já tinha certificação, né? Não estou falando que esse é o caso, mas existiam outras soluções paliativas ali, que seria pagar uma multa, mas enfim. E o que eu também entendi, eu acabei escutando sobre isso hoje, voltando do trabalho, é que o Botafogo, tipo, além de pagar essa multa, né, poderia, tipo, tentou amarrar de alguma forma isso no contrato, parece que isso tenha soado mal, mas pelo que o Botafogo divulgou, que não teve nenhuma mudança em relação ao contrato. Também tem uma coisa que acontece em Portugal, que como ele estava na segunda divisão e ele subiu para a primeira, e ele na primeira divisão de Portugal ele já teria que ter essa licença, mas como ele subiu diretamente para a primeira divisão junto com o clube, ele tinha um período de 1 ano ainda, né, até tirar essa licença. Então, assim, é um profissional que de repente não se preparou. Vários outros profissionais aqui que não têm uma experiência em primeira divisão de Liga Europeia já têm esse certificado. O Caçapa já tem há muito tempo e foi ter uma experiência como treinador só agora, né, no Molenbeek, né? Então, e eu acho que o Caçapa não resolve o nosso problema, né? Eu acho que o Caçapa é um auxiliar técnico, né? Ele realmente talvez seja o melhor auxiliar técnico que esteja disponível aqui atualmente, por conta de toda essa experiência, mas o trabalho que ele fez no Molenbeek não credencia ele para ser o treinador do Botafogo, por exemplo, né? Ele acabou participando do rebaixamento do Molenbeek, né? Mas o Botafogo falhou, gente. O Botafogo falhou, e eu acho que todo esse trabalho que a mídia faz de divulgar alguns nomes vai acabar dificultando muito mais esse trabalho do Botafogo de trazer realmente um novo nome agora, né? Estão se falando muito que o Tite, e eu não desgosto do Tite, tá? Eu só acho que talvez ele não conecte com o modelo de jogo que o Botafogo diz que se propõe a fazer, né? Mas se a gente parar para analisar, se coloca no lugar do Tite, né? O Tite, o Botafogo mandou tentou contratar aquele treinador brasileiro, André Jardim, né, se eu não me engano, ou não sei se é o André Jardim que foi pro Cruzeiro, eu sempre confundo esses dois nomes. Tentou o espanhol, agora tentou aí depois tentou o Mantini, e aí falou do Vasco Matos, depois retornou agora pro Vasco Matos. E aí como é que você bate lá na porta do Tite e fala, pô, Tite, então, agora que, cara, a gente não conseguiu ninguém, pô, a gente precisa de você. Eu sou o Tite, não viria, né? A não ser que se fosse por um dinheiro que ele não pudesse recusar. Então, assim, o Botafogo se colocou numa situação muito complicada no momento, né? O Botafogo acabou, de alguma forma, vazando alguns nomes em relação a essas entrevistas. Eu não sei quem faz esse trabalho, eu acredito que é uma coisa que só atrapalha, né? Eu vejo uma ansiedade muito grande de dar notícias, né? Mas isso aí também acaba sendo um problema que o próprio Botafogo criou, que hoje em dia não tem um diretor de futebol, não tem uma pessoa que vem à imprensa falar, né, o que está acontecendo com o Botafogo, qual é o processo que o Botafogo está vivendo, em que pé está o andamento dessas contratações, enfim. Acaba virando um problema para o próprio Botafogo, né? Enfim, gente, como eu falei, seguimos sem treinador, o time viajou, se eu não me engano, hoje, né, para Buenos Aires, né? A gente tem uma série de desfalques, né? O jogador, o zagueiro que veio do Ceará tá com um problema no tornozelo. O Arthur parece que já está recuperado, mas está sendo poupado para o jogo da volta, né? A gente não vai ter o Gregory desse primeiro jogo, então a gente tem alguns problemas aí para resolver. Parece que o Jair viajou, né? Está relacionado, mas o Natan não está disponível ainda. E nem o uruguaio também, que chegou, ainda vai fazer exames, não foi apresentado, mas também não está regularizado, né? E aí eu acho que por conta de todo esse movimento que a comunicação do Botafogo tem feito, né, sobre o ano só começar em abril, a gente vai ter um jogo completamente esvaziado por parte da torcida do Botafogo. O Botafogo que em novembro colocou 40 mil no Monumental de Nunes, agora parece que não vendeu nem 150 ingressos para esse jogo contra o Racing, né?
É isso, gente. Então, não tem muito o que dizer sobre isso. Queria deixar minha opinião aqui para vocês. Assim, eu tava realmente achando que poxa, o Botafogo talvez estivesse sendo prejudicado ali pela imprensa por o Botafogo realmente não ter feito nenhum anúncio oficial, e aí as pessoas querendo dizer que o treinador deu para trás, que o Botafogo falhou. Não, o Botafogo falhou. O Botafogo falhou, o John Textor falhou nesse sentido. E eu não tô aqui querendo endemonizar o cara, assim, eu acho que o cara foi responsável por me dar a maior alegria que eu tive no futebol desde que eu nasci. Mas ele falhou nessa. E dizer que ele falhou não quer dizer que o cara não presta mais, que não serve. Não é isso. Não se trata disso. Né? Se trata de identificar um problema e que isso não se repita mais e que isso se resolva o mais rápido possível. Não dá pra gente ficar mais tempo sem treinador. Só que eu entendo que agora vai ficar mais difícil pra gente ter um treinador por conta de todo esse movimento que foi feito, algumas portas fechadas, e o próximo treinador que aceitar esse desafio, além da pressão de estar dirigindo o campeão brasileiro, o campeão da América, vai estar com uma outra pressão que o próprio Botafogo acabou criando para ele, de ter tido uma série de negativas, e agora esse cara vai ficar responsável por resolver o problema de um planejamento fracassado do Botafogo e do John Textor. Né? Então a gente precisa, assim como o Botafogo fez esse movimento para trazer esse treinador interino, o Botafogo precisa de um profissional, um diretor de futebol, para dar satisfação à sua torcida e para conduzir todos esses embrólios internos, externos, porque o John Textor não consegue estar aqui, o John Textor não consegue responder, e aí o John Textor fica ali respondendo via internet provocações da imprensa, como essa do Casagrande agora, que ele deu uma gastada no Casagrande, enfim. O Casagrande também não é um cara que está com muito crédito para dar grandes opiniões, mas de alguma forma ele tem razão. Ele tem razão. É claro que o John Textor convidou ele para vir aqui, entender como é que se faz para administrar um clube, mas assim, é claro que tem uma série de dificultadores que foram apresentados nesse momento, né? Mas enfim, o Botafogo precisa resolver esse problema para ontem. O Botafogo está fazendo um início de ano ruim, que está desmotivando seu torcedor e está desvalorizando o produto Botafogo nesse início do ano, tá? E para fechar aqui, sei que a gente não está tão animado ali para grandes comemorações, mas eu acho que no dia de hoje esse disco aqui se encaixa bastante, né? Alucinação do Belchior, né? Esse disco, inclusive, tem a música tema, né? da caminhada do Botafogo nessa jornada de campeão da América, né? Que é Sujeito de Sorte, é a segunda faixa do primeiro lado desse disco. Esse vinil tá lacradinho, tá vendo? Ele chegou ontem pra mim, eu nem escutei. Mas fica a dica aqui pra vocês. Beleza? Como eu sempre deixo uma diquinha pra vocês de disco, é isso. Hoje eu resolvi fazer um cenário diferente aqui perto da minha vitrola. E tô com um dia muito apertado aqui, mas que resolvi parar esse tempinho aqui pra gente bater um papo. Valeu? É isso, gente. Saudações Alvinegras. A gente volta na live, acredito que sexta-feira, né? Amanhã é o jogo. A gente não vai fazer uma live pré-jogo, porque a gente entende que não tem muito apelo, o pessoal está envolvido com o jogo, de repente se reunindo com a galera. Então a nossa ideia é fazer uma live pós-jogo, talvez na sexta. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Valeu? É isso, um abraço.